Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da disciplina Seminários do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou a professora André Inês e estou muito feliz em compartilharmos mais este momento formativo. Então, para quem vai nos assistir depois via gravação, né, nós também estamos sempre à disposição para dúvidas e colocações via ambiente virtual de aprendizagem ou Moodle via mensagens, certo? Hoje, então, o nosso encontro vai ser sobre Paulo Freire, né? Alguns aspectos sobre a sua vida, o tempo em que ele realizou suas produções, né? E algumas questões sobre a docência reflexiva. Nós somos do curso de Pedagogia à Distância, estamos aqui com alunos de diferentes seminários e polos. Então, se em algum momento vocês tiverem alguma colocação, alguma contribuição ou alguma dúvida, sintam-se bem à vontade, abram suas câmeras, seus microfones, utilizem o bate-papo e a gente vai construindo, né, essa aula para que ela seja um momento importante e formativo para vocês. Então, para a gente pensar um pouquinho, quem foi Paulo Freire, né? O nome completo dele é um pouco maior do que a gente costuma ver, né, do que as pessoas muitas vezes, né, só usam o primeiro e o último nome, mas ele, na verdade, é composto por 4, né? Paulo Régulos Neves Freire. Então, ele é brasileiro, nascido em 1921, no estado do Pernambuco, cidade de Recife. Compreender de onde a pessoa vem, o tempo histórico que essa pessoa viveu, tem grandes impactos também para a gente conseguir visualizar o que é, né, essa pessoa dentro de um determinado cenário histórico. O quanto que alguns posicionamentos, eles são efetivamente pioneiros, se nós formos considerar um período de 1921. Então, por mais que se fale da questão de educação e tudo mais, a formação inicial do professor Paulo Freire é direito. Então, ele estudou na Faculdade de Direito do Recife e ele acabou tendo uma trajetória que, enfim, o direito é uma área muito ampla, muito abrangente, mas ele foi se direcionando para alguns espaços que, enfim, né, sempre tiveram esta postura e conduta educacional. Então, depois, né, da formação que ele fez, né, do curso de Direito, ele foi professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Claro, a gente entende, eram legislações diferenciadas do que hoje. Depois ele foi assumindo, né, cargos de gestão. No primeiro, esse da Educação e Cultura do SESI. O SESI é um espaço, né, um serviço, uma instituição muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento de estruturas profissionalizantes no Brasil. E superintendente, né, ele se manteve nesse mesmo espaço até 1957. Então, a gente consegue perceber que são 10 anos atuando dentro do sistema SESI. Ao longo de outros espaços, né, ele foi se articulando com pessoas e eles fundaram, né, o Instituto Capibaribe, né, e esse instituto ele é muito importante para a gente pensar aspectos da educação e do ensino no cenário, né, local e brasileiro. Então, ele foi quase tudo que se deve ser como educador, né? Então, ele andou pelas escolas, ele criou, né, espaços, e ele também esteve em espaços nacionais e internacionais. Ele tinha um jeito diferenciado de ouvir, interagir e dialogar, né? O Cortella, ele foi orientador do Cortella, e o Cortella sempre diz, né,
que a paciência que ele tinha, o olhar que ele tinha em relação ao outro, ao que eu posso aprender com o outro, era uma coisa muito específica dele, e que era algo que, de algum modo, valorizava o saber que as pessoas tinham e também ia ampliando o conhecimento do todo, né? O Cortella fala muito nas falas, nas palestras, assim, quanto que o Paulo Freire era uma pessoa que, por conversar e ouvir todas as pessoas, ele, tudo bem, Silvia? A Silvia acabou de ingressar aqui na sala de aula, e cumprimentei. Ele acabava tendo um repertório mesmo linguístico, cultural muito amplo, porque ele chegava, no caso agora, né, para a Silvia, eu digo, Silvia, o que tu acha que é importante? A Silvia ia falando para ele. Então, essa coisa de aprender com o outro foi algo que ia trazendo nele um aspecto muito completo, assim, tanto como pesquisador, como pessoa, né? E ele tinha sempre um grande destaque acadêmico, né? A gente percebe aqui, em que em 1958, na sua tese de concurso para a Universidade do Recife, né, como professor de História e Filosofia, ele acabou tendo bastante destaque quando ele fez essa seleção. E aí ele foi trazendo, né, ele viveu numa época onde a gente tinha um problema muito sério, não que a gente tenha superado, mas o analfabetismo era uma questão muito séria no país. A gente tinha muitas pessoas que não sabiam ler e escrever, não que a gente já tenha superado, mas os números eram alarmantes, de pessoas que não sabiam ler e escrever, ou simplesmente só sabiam ler e escrever o próprio nome, né? Às vezes nem isso, né? Vocês imaginam o quão triste, o quão limitador é você só conseguir assinar o seu nome com um polegar, né? Você só conseguir assinar e todos os desdobramentos, né? Que essa privação de acesso à cultura e autonomia tem, né? No decorrer da vida das pessoas. Então, ele acabou se ocupando muito disso. Um pouco por essa trajetória de professor de português, que tem essa parte muito forte, né, com as palavras, com a escrita, com esse lugar também, e também por essa questão desse olhar social mesmo, que é uma marca, né, uma forte marca da formação pessoal e acadêmica, né. Então, ela acabou colocando, né, como carro-chefe, assim, né, nesse momento, quando ele ingressou nessa vida acadêmica mesmo, esse lugar de que todos deveriam ter acesso à educação e pensar nesses diferentes métodos. Existem alguns autores, como a Magda Soares, que diz que ele necessariamente não inventou um método de alfabetização, e sim que era um jeito que ele tinha de impulsionar as pessoas de terem acesso à educação, ao ensino, que é muito mais sobre o direito ao ensino e educação do que necessariamente um método de alfabetização. Mas isso também aí é uma pesquisa mais profunda, e aí já estaria muito mais ligado aos autores que trabalham especificamente a alfabetização, né? Mas qual que era a preocupação dele? Uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, ela tem uma tendência muito forte a estar às margens da sociedade, a não conseguir exercer com toda a potência, né, sua cidadania e também o todo, né, poder, enfim, se desenvolver, ter condições melhores de vida, ter dignidade e acesso à cidadania. Algumas contribuições para a educação e alguns marcos, né, da vida dele. Então, se a gente for pensar em Paulo Freire, a gente tem que entender que ele é um professor, que ele acabou tendo muito destaque em espaços muito fortes, né, no cenário educacional. A gente já conversou que ele
trabalhou no Sistema SESI, ele trabalhou na Universidade de Pernambuco, mas ele também foi professor de universidades extremamente conceituadas, né, que são sempre as universidades que a gente elenca como top, né, de produção, enfim, né, são sempre muito bem ranqueadas. Em 1969, ele foi professor da Universidade de Harvard. Então, ele acabou desenvolvendo nesse espaço, né, não só aulas expositivas, mas grupos engajados, né, para procurar essas novas experiências educacionais, que é isso que muitas vezes a gente chama, né, da alfabetização do método Paulo Freire, que é partir de soluções possíveis, né, nos espaços, seja para comunidades e sujeitos em ambientes e zonas rurais, como urbanas. Então, é sempre tentar levar a educação, né, nas entrelinhas, dizendo para vocês, tentar levar o ensino, a educação, acesso ao conhecimento para aqueles que ainda não têm isso, do jeito e com as estruturas que são possíveis. Então, percebam, né, internacionalmente e não em qualquer instituição, né, hoje, para a gente pensar, ser aluno de uma instituição como essa, já são processos seletivos bem criteriosos. Você imagina você chegar como professor de uma instituição como Harvard, né, enfim, né, um espaço extremamente privilegiado. Depois, 10 anos seguintes, né, ele foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça. E depois, né, ele acabou realizando um trabalho de consultoria educacional junto a vários governos do terceiro mundo, principalmente na África, que, né, tem índices em algumas demandas, né, educacionais bem específicas, né. Então, andou por vários cenários, e este andar de Paulo Freire por várias realidades, por vários cenários, acaba enriquecendo a reflexão que ele tem. E, como já se diz, né, ele era uma pessoa muito paciente para ouvir o outro, o que o outro tinha a dizer. O Paulo Freire, enfim, né, ele tinha um viés político bem forte e acabou tendo que se exilar. Se a gente for pensar esses anos de 1960, são anos em que nós tivemos a questão do golpe militar. Então, ele ficou em exílio do Brasil, né? E em 1980, depois de 16 anos de exílio, ele retorna ao Brasil. E aí ele foi professor da Unicamp e da PUC de São Paulo. Percebam, né? São instituições que são sempre referência. E aí, depois, em 1989, ele vai para uma gestão aqui no Brasil, e especificamente secretário da Educação no município de São Paulo. São Paulo, né, é a maior cidade do país, que atende o maior número de crianças, se a gente for pensar em número de estudantes matriculados. Então, ele tinha, né, como bandeira, como carro-chefe dessa gestão ali no município de São Paulo, esse movimento da alfabetização, essa revisão curricular, e ele também trabalhou nas questões do piso salarial, né, que havia uma defasagem, então tinha esse olhar também sobre a qualidade, tanto da educação que a gente vai ofertar para as crianças, como também das condições de quem é esse professor, né? Quem educa precisa ter condições laborais, salariais, para que quando chegue na escola ou durante a semana, que precise se ocupar de dar a aula,
O professor, ele precisa ter condições de trabalho, bons salários, para que ele precise canalizar suas energias para ser um bom professor, e não que ele precise se preocupar se vai dar para pagar todas as contas do mês. Isso vai fragmentar a energia dele, né? Então, nesse sentido, é sempre importante destacar isso. A metodologia que foi, né, enfim, ali de São Paulo, eles conseguiram implementar bastante projetos pilotos, né? E essa metodologia, ela acabou sendo utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização, né? E aí, o que aconteceu? Isso gera tensões políticas, né? Então, ele acabou sendo preso, né? Ele acabou tendo problemas com a gestão, né, militar, e acabou, né, sendo preso e depois teve que fazer exílio, tudo isso mais quando retornou depois para o Brasil. E aí ele ficou 72 dias, né, preso, e aí acabou saindo de novo do Brasil, e aí foi para o Chile. E lá ele ficou 5 anos trabalhando com questões da reforma agrária. ICIRA, né, o nome desse projeto. E nesse período, né, onde ele já tinha feito alguns movimentos de aprender e construir, enfim, né, metodologias, ele começa a escrever aquele livro, A Pedagogia do Oprimido. Porque o que o Paulo Freire traz muito nessa obra, né? Que todos devem ter condições de acessar, que a educação é uma coisa que vai te tornar crítico, que vai te tornar um cidadão mais consciente, que a educação é que vai poder, de algum modo, fazer com que as pessoas possam refletir sobre realmente aquela situação e não serem capturadas por discursos, independente do discurso que for, né? Pode ser tanto, claro, o Paulo Freire é sempre um pesquisador, um pensador extremamente marxista de uma ideologia de esquerda. Mas quando a gente lê o Pedagogia do Oprimido, onde fica muito clara a questão de classe dominante, de não querer que muitas pessoas tenham acesso, né? Porque se muitas pessoas têm acesso e começam a questionar, daqui a pouco elas não podem ser massa barata para o trabalho, elas não vão se sujeitar a qualquer trabalho, a qualquer condição, né? Então, ele vai trazendo tudo isso nessa obra da Pedagogia do Oprimido. E tem algumas partes dessa obra que ele diz, pessoas extremamente reflexivas, elas não vão tomar para si como verdadeiro todo e qualquer discurso, elas vão refletir, né? Então, esse lugar da educação como potência para emancipar-se cognitivamente, isso é muito difícil, porque por muitas vezes a gente tenta entender uma situação, né, tentando ouvir os nossos dirigentes ou as pessoas que a gente considera cognitivamente, né, mais preparados para entender isso. E você imagina uma população que é privada de toda e qualquer forma de acesso à educação elementar. Nós temos ainda hoje pessoas que leem e não entendem. Não adianta só ler, decodificar, tem que entender, interpretar e conseguir fazer esse conhecimento se tornar efetivamente ação, qualidade de vida e mudança social, né? Dizem, né, quando se relata traços da personalidade, que ele era uma pessoa bem calma, que ele tinha bastante senso de humor, que gostava muito de ouvir os outros, mas que ele era muito pela linha da justiça, assim, que era uma pessoa muito contra tudo que não pairava ser justo. Então, ele era uma pessoa que era muito crítico quanto a isso, né? Vale destacar, né, que ele teve 2 casamentos, do primeiro são 5 filhos,
E a primeira esposa faleceu, e depois ele se casou com Ana Maria Araújo Freire, que ainda é viva. Então, é uma pessoa que ainda tem, né? E ela é professora, historiadora, então ainda é uma pessoa que tem alguma. Que dá, né? Interessante de se ouvir, se vocês quiserem continuar pesquisando sobre. Tem palestras, tem redes sociais e tem, enfim, no Instituto Freire, onde ela ainda atua. Já é uma senhora, mas ainda tem bastante elementos. Então, ele tem várias obras, muitas obras, é uma pessoa que acabou escrevendo bastante. É uma escrita muito boa, é uma escrita ergonômica, eu diria para vocês, de se realizar. Algumas estão em formato digital na minha biblioteca, que a Universidade Federal de Santa Maria disponibiliza o arquivo. Tem a UFSM Bibliotecas e tem a minha biblioteca digital. Os livros são sempre com as edições mais atualizadas e vocês podem fazer o login com a matrícula e senha da instituição. Então, se vocês tiverem algum interesse, podem botar o nome do autor ou o nome de algum livro e vai aparecer. Existem vários livros, alguns que eu julgo que sejam importantes, para se vocês quiserem continuar lendo, né? Educação como prática de liberdade, pedagogia do oprimido, carta à Guiné-Bissau, pedagogia da esperança, a sombra desta mangueira. Essas são algumas das obras, né? Ele acabou tendo um reconhecimento para a gente começar a entender o tamanho que foi essa pessoa para a educação. Ele recebeu o título de doutor honoris causa por 27 universidades. Esse título, doutor honoris causa, ele é concedido por uma comissão que chama Conselho Universitário. O Conselho Universitário de uma instituição é extremamente refinado. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria é formado por muitas pessoas, chefes de todos os centros, reitor, vice-reitor, é um conselho extremamente grande e renomado. Então, para a gente começar a pensar que 27 universidades deram este título a Paulo Freire, nós começamos a entender o peso que este autor, né, que esta pessoa tem, né, no cenário. Não é um título, como a gente brinca, né, uma homenagem de Câmara de Vereadores, assim, chega ali um vereador e diz, quero homenagear tal pessoa e faz, né. O título honoris causa é um título extremamente selecionado. Não é nem a cada ano, assim, aqui na universidade, a cada ano uma pessoa, não. É uma questão bem selecionada mesmo, né? Ele também recebeu títulos internacionais, percebam, gente. Prêmio Rei Balduino para o Desenvolvimento, na Bélgica. Prêmio Unesco da Educação para a Paz, em 1986. Prêmio Andres Beloda, Organização dos Estados Americanos, como educador dos continentes. Então, acaba recebendo também esse destaque internacional, né? E em 1997, ele lança o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática a prática educativa. É um livro muito bom, um livro muito de fácil leitura, né? E ele faleceu em 1997, por questões orgânicas mesmo, né? A gente conseguiu acessar, né? Que foi infarto, né? Foi, enfim, né? Hoje, no Brasil, dificilmente a gente vai passar por currículos, né? Como o de vocês, como das instituições, onde não, sem ter Paulo Freire, né? Paulo Freire acaba sendo um autor que está nos currículos mundiais. E aí eu trouxe para vocês também algumas instituições internacionais que estudam Paulo Freire, que estão nos currículos, nos elementários
dessas instituições, né? Oxford, Cambridge, Stanford, nós temos Harvard, enfim, né? Vocês vejam aqui, né? Columbia University, todas essas, né? Então, instituições que estão sempre no número 1, né? Número 1 do topo. Tanto nos cursos da área da educação, como também em cursos da área das ciências sociais, certo? Lembrando que o Paulo Freire era advogado, né? Então, algumas dos escritos dele, algumas das contribuições, também trazem muito essa questão social, da legislação, o que é o Estado democrático de direito, todas essas contribuições. Tem um conteúdo que é bem interessante, que chama Educação Bancária, já ouviram falar? É lá do livro Pedagogia do Oprimido. Então, ele vai fazendo alguns tensionamentos que ele começa a colocar, né, o protagonismo do estudante. Colocar esse estudante como um sujeito que tem potencial para pensar e que ele não recebe, como a gente pensaria numa educação bancária. Ele diz, né, que a educação tradicional estaria alicerçada nesses métodos bancários, onde cada professor vai lá, deposita um pouco de conteúdo e o aluno tem que aprender, tem que gerar esses juros e tudo mais, né? Então, ele faz algumas críticas que diz, né, o educador é o que educa e os educandos, né, e esses educandos é que são educados, como se fosse sempre só uma relação, o professor e o aluno, né? E que como, se esse professor não pudesse aprender com esse aluno e outros alunos não pudessem aprender entre si. Então, ele critica um pouco esse modelo de educação bancária, né? Que é só o educador é que sabe e os educandos não sabem nada. Que é só o professor e o educador que pensa e os educandos, né, que eles aprendem a pensar só a reproduzir o que lhes é passado. Então, que a gente vai ensinar eles a pensar. Então, ele vai fazendo essas quebras, né, ao longo desse livro. Ele não afirma isso, ele diz que isso são mitos da educação bancária, certo? E aí depois ele vai trazendo essa reflexão. Que a escola é um lugar de disciplina, onde nós vamos só doutrinar, disciplinar esses corpos, tudo mais, né? E ele vai trazendo um pouco desse tensionamento, onde ele não tira a autoridade do professor. Ele não tira, isso é um problema de interpretação, certo? E a gente tem que deixar claro. O professor, sim, é um adulto que tem mais acesso por tempo de vida, por preparação, a um determinado conteúdo, a um determinado saber, tá bom? O professor é um lugar de conhecimento, mas ele não é o único que sabe. Isso é uma coisa que precisa ficar clara, que o aluno também tem um protagonismo, que o aluno também tem saberes, que o aluno também pode contribuir nessa caminhada. O Paulo Freire, em nenhum momento, diz que o professor não é importante, que o professor sabe menos, compreendem? Mas que o professor tem que pensar em construir dialogicamente esse saber com o aluno. Não só vir ali e depositar, da aula e ir embora, da aula e ir embora, e ir construindo junto, porque aí vai estimular questões como conteúdos significativos, aprendizagem por meio de situações reais e o protagonismo, onde o aluno vai conseguir entender o lugar que aquele conhecimento tem. Aquele conhecimento pode ser útil já amanhã, na própria vida daquele aluno. Então, isso vai trazer elementos como motivação. E se a gente que é professor está lá na escola, a gente sabe que o que mais afasta o aluno de nós, ele não vê significado naquilo que ele está aprendendo. O aluno, quando ele não vê nenhum significado naquilo que ele está aprendendo, quando ele não vê nenhuma razão para ele aprender aquilo ali, ele vai se afastando, ele perde o interesse, fica com sono, é ou não é? Então, ele vai trazendo muito isso, a importância desse protagonismo. Então, eu acho que algumas pessoas, às vezes, fazem algumas interpretações equivocadas do Paulo Freire,
de retirar do professor esse lugar de quem sabe. Não é isso que ele quis dizer, mas ele quis dizer, o professor não era o único que sabe. Porque eu, como professora, eu tenho que me preparar para a minha aula. Eu tenho que estudar, tenho que construir. Isso não quer dizer que o meu aluno vai chegar e ele vai ter uma contribuição, ele vai ter um ponto de vista diferente, ele vai construir junto, ou ele vai ter acessado algum material que eu não acessei. Isso é diferente, compreende? Mas o professor sempre vai criar, né, esses cenários, essas condições. Então, Pedagogia do Oprimido, que já tem várias reedições, tá bom? Você tem que cuidar disso. Alguns livros, como Paulo Freire, alguns livros de pesquisa, eles acabam tendo várias impressões, aí a gente tem que dar uma olhadinha, né? Qual é o ano do livro. Trouxe também algumas citações para a gente começar a pensar. E são citações simples, assim, que a gente vê bastante na internet, mas que são dos livros dele, né? E que podem nos ajudar a transmitir um pouquinho do que era esse olhar que o Paulo Freire tinha sobre a educação. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. O que o Paulo Freire dizia? Que todos nós, durante a nossa vida, vamos fazendo diferentes percursos formativos. Alguns mais teóricos, alguns mais práticos, e que não tem uma pessoa que sabe tudo e outra pessoa que não saiba nada. Que não tem uma pessoa que não possa trazer nenhuma contribuição, né? Que seja uma pessoa totalmente desvalida de condições de estar e participar da sociedade. Então, ele diz que nós estamos numa sociedade como elementos complementares, que nós temos saberes diferentes. E, nesse sentido, ele sempre vai lançar, né, para a importância de que todos possam se expressar e estar com dignidade na nossa sociedade. Então, essa frase, ela é muito importante e ela nos ajuda também a entender que, às vezes, tem coisas que eu não sei e que o outro sabe, que não é feio a gente dizer eu não sei, eu não quero aprender, porque nós somos sempre essa busca por complemento, por aprendizado, né? Sobre ser professor, o Paulo Freire escreveu bastante sobre a docência, sobre ser professor, sobre o que é ser professor, sobre o valor social de ser professor. E tem essa frase que é muito, muito bonita, que diz assim, o educador se eterniza em cada ser que educa. E, na verdade, nós somos um pouco, né, dos traços dos professores que nos ensinaram. Nós somos as aulas que a gente teve, as ideias formativas que a gente passou. Então, um bom professor, a aula dele não acaba quando ele fecha a porta, quando ele vai embora, né? Esse conhecimento, ele é capaz de produzir outros conhecimentos para a sociedade, outros conhecimentos para esse sujeito e que vão seguir, né? E é partindo disso que a gente vem e busca sempre construir uma sociedade melhor. Porque o professor que ensina uma criança a ler, a escrever, que ensina uma criança a se expressar pela arte, ele pode estar dando, né, as condições para que esta criança possa ser, no futuro, um outro sujeito que vai inspirar, vai propagar esse conhecimento e, sobretudo, vai melhorá-lo. Quando a gente começou com as lâmpadas, deixa eu desligar aqui a minha iluminação, as lâmpadas de filamento eram de um jeito. E aí a gente foi estudando, até que a gente chegou nessas novas aqui, que são LED. Precisou primeiro uma pessoa fazer aquele primeiro conhecimento. Aí depois isso aqui virou ciência. É ou não é? E aí agora a gente chega com a modernidade, com novos recursos, e a ciência ela vai aumentando. E assim é com o lugar do professor, com o lugar da ciência. Então, um bom educador, ele vai se eternizar em cada um que ele educa. A gente está sempre plantando uma sementinha, que é a sementinha do futuro do Brasil. Eu sempre penso, né, quando estava na escola, esses pequenos que ali estão daqui a 30 anos, é eles que vão seguir essa terra, que vão cuidar desse país, que vão cuidar de nós. E eu digo assim, eu acho que numa aula eu comentei com vocês, a gente tem que cuidar bastante,
porque alguns deles vão para a área da saúde e vão aplicar as injeções. Então, a gente tem que dar todo tipo de conhecimento para que eles sejam bons profissionais, porque daqui a pouco a gente vai ser paciente deles, né? E serão as pessoas que vão pensar nas políticas públicas, os espaços educacionais, os espaços comerciais, a alimentação, saúde, lazer, né? Então, na nossa mão tem bastante trabalho a ser feito também. Não só o professor, é um trabalho de uma sociedade inteira, né? Tem o Paulo Freire, que seguiu, né, pensando sobre a questão daquele termo que a gente diz, né, ignorante, né? Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. E complementaria aqui. Por isso que estamos sempre como sujeitos à aprendizagem, com esta potência de aprendizagem. E que coisa boa é ser uma pessoa que está aberta a estar em constante aprendizagem, a ver o ponto de vista do outro, a conseguir evoluir, a conseguir pensar. Sei que tem dias que a gente está cansado, a última coisa que a gente quer é pensar. Mas o conhecimento é o que vai nos fazer sair de ciclos e espaços banais. E é por isso que ele tinha essa preocupação de que todos pudessem ter o acesso à educação. Uma educação boa, de qualidade, efetiva, não uma educação para registro, né? Tantas crianças estão matriculadas. Não era isso, né? Era tantas crianças estão aprendendo, lembram? Desenvolvimento, aprendizagem, são termos diferentes. Aprender é muito importante. E aí, esse lugar, né, da educação. A educação sozinha não vai mudar essa terra. A educação, os professores, o Paulo Freire, não são culpados por esses problemas que a gente tem na sociedade hoje, certo? Mas é multifatorial. Mas ela é uma forte potência e engrenagem para a gente pensar uma educação melhor, uma sociedade melhor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, a gente não pode pensar que essa sociedade vai mudar. Então, esse lugar, né? A educação é o único modo que a gente pode hoje pensar num território como a gente tem, para que a nossa sociedade seja melhor, mais ética, mais correta e para todos. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Quem ama tem que se posicionar, tem que, muitas vezes, né, fazer o que Paulo Freire fez, ir contra o sistema, se organizar nesta perspectiva, né? E educação vai passar por muitas técnicas, por conhecimento científico, mas um professor que não vai para uma sala de aula gostando do que faz, dificilmente terá bons resultados. Certo? Só amor não edifica nada. Não resolve nada. Hoje em dia nem casamento salva, só amor. Entenderam? Mas sem também não. E por amarmos o próximo, o outro, que é semelhante a mim, mas que, quem sabe, não está com as mesmas condições materiais e físicas, né, do que nós, eu tenho que entender que este outro também precisa de educação. Educação como ferramenta social, educação como processo de inclusão, tá bom? Tem uma entrevista dele no Serginho Groisman. Deixei aqui elencado, né? Pra vocês entenderem um pouco quem ele era. Podem colocar lá. Serginho Groisman, entrevista Paulo Freire. Vocês entenderem um pouco, assim,
Porque quando a gente lê uma pessoa, ela é diferente do que quando a gente vê ela falando numa entrevista. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa pessoa, essa essência, vale a pena. Tem outras entrevistas, né? Mas tem essa do Serginho Grossman, que é uma entrevista que foi feita, né, antes dele falecer, antes lá de 1997, e que pode ajudar vocês a entender um pouquinho mais quem foi esse autor, né? Ó, já estamos nos avisos da disciplina. Pessoal, Paulo Freire é um autor extremamente enorme, relevante, né? Que nos ajuda a pensar em elementos muito importantes da aprendizagem. Eu até, assim, gosto de ler para me motivar, porque acho que é um autor, assim, que diz, olha que importante esse trabalho que tu faz, e sabe? Às vezes a gente precisa também se reabastecer desse lugar, né, de ensino, porque esse lugar do professor, ele é um lugar também de constante negociação interna e externa, né? Nós, como pessoas, somos pessoas, né? Não somos robôs. A educação ainda é feita por pessoas, na sua maioria das vezes, né? Enfim, né? Nesses espaços. Eu já abri o fórum, certo? Então, eu peço que vocês contribuam lá. Eu vou colocar agora a presença aqui. Acho que eu vou encerrar a gravação, já manda a presença para quem está. Agradeço a todos, né, que estiveram conosco neste encontro. Lembrando que a presença via formulário deve ser preenchida até o dia 16 de novembro e que participar do fórum também até o dia 16 de novembro. Qualquer dúvida, sugestão ou colocação, você pode deixar lá no fórum ou via ambiente virtual da aprendizagem. Muito obrigada por estar conosco e se quiser continuar estudando sobre o Paulo Freire, retome, né, as obras e os vídeos indicados nesta aula.